A maioria das pessoas, quando vê uma azulzinha, uma Evolvulus dessa espécie, se apaixona de cara. Aliás, todas as espécies de Evolvulus são apaixonantes, são lindas, com essas pequenas flores azuis, com o centro branquinho, super delicada e muito numerosas. O que muita gente não sabe é o quanto ela pode ficar ainda mais bonita. Geralmente a gente compra uma mudinha pequena com poucas flores, mas depois ela se enche no vaso. Se você plantar ela corretamente, é isso que vai acontecer. Você vai ter uma planta belíssima na sua casa e é sobre isso que eu vim falar com vocês. Olha o tamanho do vaso, gente. Vocês estão vendo lá que ele é vermelho, mas ele nem aparece. Ele fica todo sumidinho aqui por causa da planta. Esse vaso tem mais ou menos 1 metro de altura e olha como ele fecha totalmente. A planta fecha completamente, tá? E essa não é uma época do ano em que a planta está arrastando no chão. Tem uma época que ela está arrastando no chão. É uma planta perene que dá flores o ano inteiro. Então ela é assim uma planta muito ornamental. Eu super recomendo ela porque a maioria das plantas não dá flores o ano inteiro no Brasil. E essa daqui é uma espécie que dá. Então vale a pena você de repente confeccionar um vaso de madeira, tá? Com tábuas de 1 metro, ou então de repente você fazer de barro ou de cimento, ou comprar prontinho, como existem aí no mercado. Esse vaso que ele está plantado aqui é um vaso de fibra de vidro, tá? Mas ele pode ser cultivado até num vaso de plástico sem problema nenhum. Essa espécie aqui, ela tem mais ou menos uns 8 meses que está plantada aqui nesse vaso, mas eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o plantio e é muito simples. Hoje eu vou plantar em um outro vaso, um vaso um pouquinho menor, um pouquinho mais baixo, porém com a boca mais larga, para ficar uma planta super exuberante mesmo. Tem muita gente que chama essa plantinha aqui de samambaia azul, porque principalmente no verão, primavera e verão, ela dá muitas flores e a folhagem dela fica bem verdinha por causa da umidade. Então ela lembra uma samambaia, né, as folhas, e as flores ficam muito exóticas, muito exuberantes por causa da numerosidade. Elas são inúmeras, não dá para contar as flores desta planta. Então hoje você vai aprender como que você vai fazer o plantio dela. Você vai pegar terra, de preferência terra adubada. Eu uso terra comum aqui do meu jardim mesmo, porque depois eu faço uma adubação. Porém, você pode misturar um pouco de esterco de curral, tá? Eu faço adubação com esterco de curral quando eu faço, tá? Bem curtido. Mas você pode utilizar também adubo pronto, desses que você compra em supermercado. Só recomendo que você veja as recomendações do fabricante para você não colocar adubo além do necessário. Pelo contrário, eu recomendo que você coloque um pouquinho menos do que o necessário, que assim você não corre risco aí, de repente, de danificar a sua planta com adubo químico, ok? Então, ó, vamos fazer aqui, ó, agora eu já mostrei para vocês como que a planta é linda. E, ó, aqui, por exemplo, ó, já tem nesse exemplar aqui, ó, tem mais ou menos uns 3 dias que eu não faço rega na planta. Por que que eu tô mostrando isso para vocês? Porque ela é uma planta, gente, que ela fica meio murchinha com muita facilidade. E isso é uma coisa, assim, que não é falado quando você vai no viveiro comprar uma mudinha dessa. Você se apaixona, mas muitas vezes o viveirista, ele tem muitas plantas lá e ele não tem tanta experiência com cada planta. E essa daqui é uma espécie que requer regas. Ela não é uma planta exigente, não, mas ela é uma espécie que requer regas constantes. Pelo menos uma vez por semana você vai precisar regar sua planta, principalmente se for em região de clima muito quente, como é aqui, porque ela é uma plantinha que não resiste muito tempo com falta de regas não, tá? Principalmente se ela tiver em vaso. E se você for cultivar ela em vaso, recomenda que seja num vaso bem grande, tá? Porque num vaso pequeno ela requer regas ainda mais constantes. Aqui, ó, com essas pequenas mudinhas que eu tirei aqui, esses galinhos, eu vou plantar ela aqui nesse vaso. Tá vendo que é terra comum? Eu misturei aqui, ó, tá vendo, ó, um pouco de
substrato não, terra vegetal, sabe? Aquela raspa que a gente tira de embaixo da árvore. Eu raspei um pouco, coloquei no fundo, peguei terra comum no meu jardim e agora eu vou plantar para vocês verem como que é simples, tá? E eficiente. Então, coloquei terra comum, agora eu joguei um balde de água aqui para deixar a terra hidratada, né? E vou colocar mais um pouquinho de água aqui para vocês verem, ó. E uma coisa que é importante observar é se a água vai vazar lá embaixo, tá? Se ela não vai ficar acumulada no vaso. Esse vaso, eu já coloquei a terra antes porque ele é um vaso bem grande, né? Então, eu passei um bom tempo aqui carregando terra e enchendo esse vaso aqui com balde, tá? Enchendo ele de terra. Então, eu recomendo aí que você faça, né, a sua mudinha, mesmo que você faça em um vasinho pequeno, mas não esqueça de fazer a sua rega antes mesmo de fazer o plantio aí dos galinhos, que é para a terra já estar aí bem regada mesmo, a terra tá bem molhada aí para o enraizamento ocorrer rapidamente. Então, esses galinhos, eles não resistem muito tempo. Então, se você, por exemplo, for na casa de uma amiga e ela tiver essa plantinha, eu recomendo que você peça para ela fazer uma mudinha para você do que você cortar esse galinho e levar para casa. Porque às vezes, quando você chega em casa, já desidratou e já secou. Ele se desidrata com muita facilidade. Ó. No caso aqui, eu vou plantar 3 galinhos, tá? Porque ela enche o vaso, como vocês viram. Aquele lá foi somente um galinho, tá? Então, 3 galinhos vai encher o vaso ainda mais rápido. E aí, aqui as raízes deles são meio superficiais, tá bom? Então, vocês não precisam tomar cuidado com isso. O vaso nem precisa ser tão grande, né? Mas ele precisa ter uma altura. Então, se ele não tiver uma altura, você precisa colocar pelo menos ele em cima de um toco aí, porque as plantas, essa espécie, ela é naturalmente prostrada. Ok, gente? Vocês viram que é bem simples, né? E olha, isso aqui deixa eu mostrar aqui para vocês uma mudinha, ó, que eu fiz o plantio já tem algum tempo, né? Uns 2 meses. E vocês estão vendo aqui, ó, que já cresceu bastante, tem bastante florzinhas e folhas também, tá? Então, é uma plantinha que cresce relativamente rápido. Ela enche o vaso aí rapidamente se você cultivar ela em terra adubada. E espero que vocês tenham gostado aí do meu exemplar, que vocês viram que é bem simples e super vale a pena. É uma planta muito linda, tenho certeza que as suas amigas vão se apaixonar e querer mudas também. Ah, uma coisa que eu ia esquecendo de falar, gente, é que quando você plantar ela, deixa ela na sombra, tá bom? Deixa ela na sombra pelo menos um mês aí até ocorrer o enraizamento dela. E depois, um sol parcial é suficiente para ela. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e se gostou, já sabe, curte e compartilhe o vídeo. Beijo para vocês e até a próxima dica. Tchau, tchau.